Muito boa noite, pessoal. Estou vindo aqui, como nós combinamos, para fazer o pós-jogo desse empate do Fluminense em 1-1 na altitude de Caxias do Sul, né? Porque a gente não consegue ganhar lá. Mais uma vez o Fluminense vai a Caxias do Sul, faz até um jogo razoável, mas não consegue a vitória. E dessa vez, para mim, tem culpados. Primeiro, nós temos um centroavante que ele é inofensivo, né? Ele não faz mal a ninguém. Ele é, sabe aquele inofensivo? Ele é inofensivo. Perdeu um gol feito. E nós temos um treinador que é o Remano Menezes. Porque eu vou te falar, o Renato, como ele tá literalmente assim, jogando para não perder. Gente, e lembre aquela frase famosíssima do Vanderlei, a vontade de perder deixa, não, tira, a vontade de não perder tira a vontade de ganhar, é exatamente isso. O Renato fez substituições horríveis, eu não entendo até agora a substituição de enfiar o Ignácio e o Paulo Baia na equipe. E cá entre nós, e eu não vou passar pano aqui não, é menino de Xerém, mas eu não vou passar pano, Riquelme Felipe, eu até entendo, mas o Isaac até agora já jogou várias vezes e não performou, e por que que o Lescano e por que que o Lavega não pode jogar? Ah, porque a um é da base, tudo bem gente, eu entendo que a base, isso e aquilo, mas os garotos também têm que ter chance. Aí vão dizer, mas eles não estão treinando bem, gente, o Arias também passou um ano assim, e depois é o que é hoje. Então, há de convir que faltou muita coisa. O Renato foi um frouxo, essa é a palavra exata. Ele não teve a coragem. Primeiro escalou um time com 3 cabeças de área. Aí você vai dizer assim, Carlos, mas ele escalou 3 cabeças de área porque não tinha o Paulo Henrique Ganso. E por que, que não entrou com o Lescano para ganhar o jogo? Aí tudo bem, você entra com 3 cabeças de área espelhando o time do Juventude, que também tinha 3 cabeças de área. Naquele momento, o Juventude tinha no meio campo ali, vamos lá, o Jadson, o Kaique e o Mandaka. Então eles tinham 3 cabeças de área também. Eu tô falando isso porque eu trabalhei eu comentei o jogo para a Rádio Grande Rio e para mim isso estava muito claro. Então ele espelhou a equipe. Porém, esse espelhamento no primeiro tempo o Fluminense foi melhor, teve as ações do jogo, perdeu o gol com um lance do Everaldo, um chute, uma bola do Martinelli de cabeça que a bola bate na trave, o lance do Arias também. Aí vem o segundo tempo. E o Fluminense novamente apertando ali, até que eu tinha falado minutos antes na rádio que se o Fluminense não matasse o jogo, poderia tomar um gol e não foi. Parecia que tinha bolinha de cristal, né? E aí vai lá o jogador do, 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 do Juventude, bate de fora da área, o Batalha. A bola bate na cabeça do Freitas e morre no gol do Fábio. Sorte nossa que o Hércules resolveu aparecer hoje. O Hércules veio para Caxias do Sul, ele não ficou no Rio de Janeiro. E ele fez o gol. E depois ele até bateu uma bola de fora da área que quase ele marca o segundo gol dele. Mas no geral, no tocante, o Fluminense deixou 2 pontos em Caxias do Sul. A altitude de Caxias do Sul foi alimentada pelo Renato Gaúcho, que fez perder. E o Renato, mais uma vez, mantendo o Everaldo ali na frente, ainda coloca, quando tira o Everaldo, ele me coloca o Renato Augusto. Aí, gente, desculpa, mas pede pra sair. O Renato Augusto sabe, se já tava ruim com o Everaldo, com o Renato Augusto, foi o final dos tempos, entendeu? Então, pra gente parar e analisar o jogo, analisar que o Fluminense foi melhor, foi. Mas o Fluminense, nesse momento, a gente pode chamar o Fluminense de arame liso. Exatamente, o Fluminense foi arame liso. Por quê? Porque podia ter matado o jogo, podia ter vencido o jogo, mas simplesmente o seu técnico não colaborou com isso. Não tivemos o nosso maestro, o Paulo Henrique Ganso, também não tivemos o Keno. O Keno, por uma redução de carga, e o Paulo Henrique Ganso porque teve uma alergia e tomou um remédio muito forte que poderia causar problemas até no doping, então ele preferiu deixar o Paulo Henrique Ganso de fora. Mas eu não consigo entender você ter no banco Lescano, Lavega e você simplesmente não colocar para jogar.
sabe? Então isso me preocupa muito. E você entrar no time com o Isaac, com o Paulo Baia, para mim tem algo aí, sabe? E vai dizer que o Paulo Baia tá arrebentando no treino. Ele é jogador de treino, é leão de treino. Pelo amor de Deus, né? Ele fez até um bom chute pro gol, não posso nem reclamar. Mas o Everaldo, pelo amor de Deus, mas é da posição, gente. Se ele é da posição e não consegue jogar, eu vou ficar aqui aguardando ele jogar até quando? Então esse é um pequeno desabafo, mas é a colocação do jogo. Por quê? Porque o time do Fluminense simplesmente ele tem maior volume de jogo, ele arremata mais, mas não mata o jogo. O time normalmente não mata o jogo. E aí o que acontece com esse resultado? Mais um resultado que não é bom. Aquela nossa tabela de chegar a 19 pontos antes do Mundial, ela está praticamente indo embora, porque o Fluminense chegou a 14, se vencer o Vasco, o Fluminense vai a 17. Teria que vencer o Internacional para passar a 20. O empate levaria o Fluminense no máximo para 18 pontos. E eu, sinceridade, não acho que o Fluminense vai vencer o Internacional em Porto Alegre e cá entre nós. O Renato que não abriu o olho não, porque o dinizismo vem aí, o Vasco jogou bem. Então vocês imaginem o Fluminense chegar no Mundial com esses 14 pontos. E é possível, tá? Isso é bem possível. Então esse jogo era um jogo imprescindível para nós e nós deixamos 2 pontos em Caxias do Sul. O Fluminense tem que parar com essa coisa de altitude. A altitude me pega, a grama sintética me pega, sabe? Não dá, simplesmente não dá. E para isso é necessário que o Fluminense tenha, o técnico tenha mais coragem, né? Que coloca os jogadores para jogar. Ele na entrevista coletiva, ele de alguma forma citou a necessidade de reforço, mas gente, o reforço somente no mês de junho. Então ele tem que jogar com o que tem. Então ele é pago para isso, ele é muito bem pago para isso, para achar soluções para o Fluminense jogar melhor. O time está rendendo mais, mas a ponto de ganhar? Não. Então tá faltando algo. Render mais é ganhar jogos, é disputar jogos. Isso é mais importante, isso é mais decisivo. Vamos olhar aqui um pouquinho a tabela para a gente ter uma ideia de que como ficou a situação do Fluminense nesse momento. Ó. O Fluminense com esse empate em Caxias do Sul, ele caiu uma posição, já tinha caído uma posição ontem para o Ceará e agora ele caiu outra para o Bahia. Então o Fluminense está em sétimo. Nesse momento, se você analisar a tabela, o Fluminense tem 14 pontos contra o Palmeiras, que já tem 20. Nós estamos a 6 pontos do Palmeiras, só que o Palmeiras ainda está jogando. O Flamengo tem 18, também está jogando. O Cruzeiro também vai jogar daqui a pouco contra o Galo. E o Bragantino está vencendo o Palmeiras nesse momento, está subindo de 18 a 21. Quer dizer, o povo está só distanciando. E se você olhar aqui embaixo, a não ser Santos e Sport, que estão ali afundados na zona do rebaixamento, o Juventude agora também com 8, mas a gente não está tão longe deles, olha, 8 para 14 são 6 pontos, mas olha, vamos lá, para o Santos nós temos ali 9 pontos, e para o Sport nós temos 12, mas mesmo assim, o Fluminense precisa entender que ele precisa pontuar, a pontuação é fundamental para chegar aonde quer. Então a tabela foi isso. E aí o Fluminense volta a campo no próximo sábado. Lógico que tem o jogo da Copa do Brasil no meio, mas volta a campo no próximo sábado, à noite, para enfrentar o Vasco da Gama, às 18h30, no Maracanã. Lembrando que esse jogo é dividido as torcidas, 50-50. Então o Fluminense tem que abrir o olho, porque senão, vou ser sincero para você, qual é a garantia que o Fluminense vai ganhar o Vasco? O Fluminense deveria ganhar o Vasco. O Fluminense é melhor do que o Vasco, sim. Mas qual é a garantia? E com o Diniz lá, eu tenho cá minhas dúvidas. Tenho mesmo cá minhas dúvidas, não sei. Então, gente, esse é mais ou menos o panorama do que eu vi do jogo de hoje. E agora nós vamos fazer o quê? Aquilo que a gente costuma fazer nos dias como esse. Vamos dar nota para esses caras. O Fábio, para mim, ele foi, assim, mediano.
não foi tão exigido. Quando foi, resolveu. Então 6 para o Fábio. O Samuel Xavier igual ao Fábio, também mediano. Então nota 6. Thiago Silva, idêntico também, nota 6. Já o Freitas fica com meio ponto a menos, com 5,5. O Gabriel Fuentes tem os 6 pontos. O Martinelli também 6 pontos. E o Nonato, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo, que quando ele estava em campo o time ainda tinha uma fluência, ainda tinha. O Nonato fica com 7. Vem o Hércules logo depois, que foi para mim o melhor em campo no jogo de hoje, com 7,5. O Hércules. E o John Arias também eu dei nota 7. Aí chegamos no nosso centroavante, o poderoso Everaldo. O Everaldo, ele para mim, no máximo, mas com muito esforço, 1,5. Muito esforço. Kevin Serna, bem razoável. Não fez uma partida boa, então 5 para o Kevin Serna. O Isaac, o Riquelme Felipe, também 5,5, dentro da média. Tá? O Isaac, gente, eu não vou passar pano pro Isaac, não, eu já falei para vocês. O Isaac nota 2. Ele já entrou várias vezes e não consegue performar. Então, nota 2 pro Isaac. Eu deixei sem nota o Paulo Baia, o Ignácio, e vou deixar também sem nota o Renato Augusto. Por quê? Porque o Renato Augusto, para mim, ele entrou em campo e não fez nada. Então, eu vou deixar de sem nota, porque eu não consigo dar nota numa pessoa que não faz absolutamente nada. E o nosso técnico, Renato Gaúcho, a nota dele eu dou 1,5, porque eu acho que ele foi preponderante para o Fluminense não ganhar o jogo. Ele não teve coragem de investir um pouco mais para o Fluminense entrar numa situação de maior conforto e competir pelo ponto 5 ou pelo resultado melhor do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Gente, esse é meu posicionamento sobre o pós-jogo. Espero que na próxima quarta-feira o Fluminense faça uma boa partida contra o Aparecidense. O jogo será em Brasília, para garantir a vaga na Copa do Brasil. E espero que o Renato também pare de jogar falando que não, porque a gente está quase classificado na Copa do Brasil, porque a gente está em boa posição no Brasileiro, porque a gente está fazendo isso. Lembrando um detalhe: estar bem qualificado na Copa do Brasil é mais do que obrigação, jogando com um time de Série D. E ter os resultados a seu favor, uma hora essa maré muda. Então tem que pensar, porque não pode ficar fazendo isso não. Tá certo? Agradeço a vocês pela participação. Peço a vocês que deixem o seu like. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tamo junto.